Ok, Nazir, agora com mais frieza, mais calmos, qual é a leitura que faz deste jogo? Moçambique infelizmente não atingiu aquilo que nós todos queríamos, que era ganhar. Como é que lê o jogo? De facto, era esse o nosso objetivo e vontade, e acima de tudo aquilo que trazíamos como foco também. Mas o jogo não nos correu muito bem. Entramos de maneira diferente, queríamos uma melhor concentração na equipa, mas não conseguimos ter a equipa concentrada no primeiro quarto. Uma diferença pontual de 23-11. Isto fez com que a outra equipa tomasse algumas rédeas do jogo. Mas se nós olharmos para os terceiros quartos, nós tivemos muito próximo no segundo período, 28-25, terminou a primeira parte, mas a diferença pontual do primeiro quarto fez a diferença pontual da toda a primeira parte. Se nós olharmos para aquilo que foi o terceiro período, nós saímos a ganhar com uma diferença de 3 pontos, 15-18, e depois perdemos no último período por 20-14. Olhando para os quartos, conseguimos estar próximos, mas a diferença pontual da primeira parte fez a diferença. E em termos estatísticos, e continuando naquilo que é o poderio desta seleção do Mali, voltaram a ter uma eficiência bastante alta na zona pintada. Já tínhamos chamado a atenção ao grupo que no último jogo que o Mali fez contra os Camarões, marcou 40 pontos na zona pintada. Isso demonstra uma certa qualidade, hegemonia e, acima de tudo, aquilo que tem sido o jogo anterior desta seleção nacional. Tentamos contrariar, mas não fomos suficientes fortes para contrariar, porque cometemos muitos erros na marcação direta, na responsabilidade individual. Portanto, devíamos ter marcado por frente em alguns momentos do jogo, principalmente no meio da zona pintada, e nós não marcamos. Olhando para aquilo que foram os turnovers, tivemos menos turnovers com a seleção do Mali, mas a diferença é que o Mali aproveitou-se do nosso turnover concretizando, e nós não conseguimos tirar partido dos turnovers do Mali. Tivemos situações de pontos marcados fáceis, portanto, lançamentos na passada não concretizados, os lances livres, que apesar de termos conquistado 72%, um pouco acima da seleção do Mali, que foi 68%, também a diferença dos momentos em que nós falhamos, não conseguimos igualar aquilo que era o resultado. Neste tipo de competitividade, neste modelo competitivo, que a partir da qualificação portanto, na desqualificação, nós temos que ter um pouco mais de atenção, temos que ter outro tipo de qualidade e, acima de tudo, temos que começar a pensar naquilo que tem que ser o nosso momento decisivo para realmente competirmos com equipas muito mais adultas. Eu faço também a mesma questão que coloquei a Engvild. Mais uma vez, terceiro Afrobasket que nós participamos, não conseguimos chegar às meias finais. Como é que olha para isto? Onde é que está o déficit do nosso basquete para conseguirmos ultrapassar esta barreira? Portanto, continuarmos a trabalhar, pensar naquilo que é o basquete moderno, naquilo que é o nosso investimento, quer a nível de clubes, quer a nível de seleção nacional, e olharmos e seguir em frente e começarmos a pensar que o próximo Afrobasket tem que ser começado a preparar a partir de agora, em função daquilo que é a nossa perspectiva, mas há que melhorar drasticamente muitos fatores, e esses fatores passam por realmente melhorarmos a qualidade das próprias jogadoras, melhorar aquilo que é a nossa competição interna, melhorar aquilo que é a nossa competitividade como indicadores a nível internacional, e pensar naquilo que possa ser a nossa qualidade futura. Agora queremos continuar na competição, queremos olhar para aquilo que vai ser os nossos momentos em função daquilo que é o coeficiente, em função das equipas que competiram até agora, e pensar aquilo que possa ser nas classificativas. Nazir, parece-me que a seleção foi crescendo de jogo a jogo. O facto de terem realizado poucos jogos de controlo, um pouco mais sérios, terá pesado naquilo que é o rendimento das atletas em campo? O nosso calendário interno não ajuda muito comparativamente com aquilo que é o mundo moderno.
ou seja, a competitividade do basquete, excepto Moçambique e mais alguns países da África, nós começamos de janeiro a dezembro e as restantes seleções têm o privilégio e alguns países de jogarem de agosto a maio. Isto facilita um pouco aquilo que é a preparação das próprias seleções e se nós olharmos o modelo competitivo e o calendário competitivo da FIBA, passa a ser, ou seja, já foi definido que os meses de julho e agosto serão para as competições internacionais, ou quer dizer, a nível da seleção nacional. E isto ajuda com que todas as seleções possam trazer para o seu país jogadoras que militam na Europa. E nós, apesar de termos poucas, e inclusive termos algumas jogadoras nas competições universitárias, por exemplo nos Estados Unidos, continuamos a ser um país que temos poucas jogadoras na alta competição a nível mundo. Portanto, jogar a nível de alta competição, neste preciso momento só temos duas. E isto faz com que realmente, no seu regresso e para os trabalhos da Seleção Nacional, a nossa competição interna tem que ser interrompida, o que faz com que realmente a gente tenha pouco tempo de competitividade. Portanto, a nossa competição começou em março e teve que ser interrompida em junho, e isto belisca um pouco aquilo que é a performance das jogadoras, porque elas não chegam a atingir 6 meses de competição. O que tem que se realmente olhar é que as seleções nacionais têm que tirar partido daquilo que é a competitividade antes do Afrobasket, ou seja, antes da competição mãe tem que ter uma certa rodagem. Nós infelizmente tivemos um estágio que eu considerei, portanto, bom, portanto, com apoio por parte da Federação Moçambicana de Basquetebol, do governo, e isto fez com que a gente crescesse, quer a nível de treinamento, portanto, treinar em excelentes condições, não nos faltou nada, quer em termos de alimentação, em termos de comprometimento das jogadoras, mas faltou-nos esse pormenor, que se calhar seja um item muito importante, que é a competitividade antes do Afrobasket. Realizamos 2 jogos de controle, porque naquilo que era o nosso desejado, em função do calendário existente por parte da Federação Portuguesa de Basquetebol e também dos organizadores, não conseguimos ter aquilo que era a possibilidade de nós jogarmos com a seleção de sub-16 e sub-18 por causa de outros compromissos. E olhando para as seleções de top que competem neste Afrobasket, tiveram esta vantagem de jogar a partir de junho, porque se nós olharmos o calendário competitivo da Europa, muitas seleções estiveram a preparar para o europeu, e isto fez com que realmente pudesse ajudar em algumas competitividades. Infelizmente chegamos com 3-4 dias de antecedência, mas não foi suficiente para nós podermos fazer alguns jogos, primeiro porque estávamos muito em cima, e depois também pelo calendário e a organização das próprias seleções, tivemos dificuldade de ter realmente possibilidades de jogar. Olhar em frente, ter os pés bem assentos no chão, continuar a pensar na melhoria da seleção nacional, continuar a pensar na melhoria das classificativas e continuarmos a trabalhar arduamente a nível do país. Obrigado. De Abidjan, Alfredo Júnior, com o patrocínio da Jogabets, a maior casa de apostas desportivas genuinamente moçambicana. Mafalala Cervejas, uma cerveja tipicamente moçambicana, e também o restaurante Buzo. Não nos esquecemos da Pedicor e também do Chanel Liquors. De Abidjan, Alfredo Júnior, Lance MC.